A todos. Coisa boa, hein? Começar com música. Nossa, muito bom isso, né? Lembrando que o missionato de Jesus começou com uma festa, né? O primeiro milagre que nós temos notícia é o milagre das bodas de Caná, né? Onde Jesus nos mostrava que o seu messianato seria uma festa, né? Então começar com música realmente nos engrandece o coração. Nós vamos falar de uma obra muito especial para todos nós, que é o Livro dos Espíritos, né? A razão por trás, o consolo por trás da filosofia, né? O que o Livro dos Espíritos veio trazer nas nossas vidas? Centro Espírita Caminho da Luz, mais 35 anos de trabalho, né? 35 anos de luta, 35 anos que provavelmente lá no seu início, e às vezes acho que ainda hoje não são tão fáceis, né, dona Marlene? Mas essa história é bem anterior a esses 35 anos. Essa história começa lá em 1857, né? Naquele 18 de abril de 1857, o planeta Terra se viu brindado, iluminado por uma obra ímpar na história da filosofia humana. Allan Kardec trazia lumen para todos nós o Livro dos Espíritos, naquele 18 de abril do ano de 1857. Antes da gente começar a falar propriamente do Livro dos Espíritos e de O Filme dos Espíritos, que é esse filme que vai homenagear Allan Kardec e o Livro dos Espíritos, eu queria contar para vocês, já começamos com música, né? Eu queria contar para vocês uma história de um garoto que aos 6 anos de idade ia experimentar o seu primeiro dia no colégio. Acho que era Jardim da Infância, né? E esse garoto estava muito animado porque a família inteira falava, vai estudar, olha, está virando mocinho, né? E toda aquela alegria, uniforme novo, malinha na mão, aquela alegria chegando, chegou o grande dia, esse garoto começou num colégio de freira a estudar. Estava muito feliz, mas quando o portão se fechou e a mamãe ficou por trás do portão, esse garoto se assustou muito, ficou longe da mamãe, né? Mas a freira foi muito feliz. A primeira coisa que ela fez para esse garoto foi um passeio num jardim. O colégio se chamava Colégio Santa Lúcia Filippini, né? E o jardim florido, alamedas belíssimas, muito bem cuidado, flores lindas, perfumado, uma delícia, um passeio agradável. Entre flores, rosas, jasmins, enfim, haviam ilustrações da vida de nosso Senhor Jesus Cristo. Que passeio esse menino viu! Ficou tão feliz, viu lá desde a anunciação do anjo Gabriel até a ressurreição, né? Esqueceu-se completamente do grande susto que estava vivendo por não estar ali do lado da sua mamãe, do lado do seu papai, né? Este garoto e todos os outros garotinhos foram sendo encaminhados para a sala de aula. E ali conheceram uma freirinha, uma jovem freira que estava em seu começo de noviciado, né? E aí essa freirinha se apresentou, perguntou para os alunos da sala de aula que cada um se apresentasse, esses alunos todos se apresentaram, esse garoto também se apresentou, e aí entrou uma outra freira, essa mais experimentada, né, para não dizer idosa. Essa freira apresentou-se e ela trazia um cartazinho debaixo do braço. O garoto olhou para o cartaz e falou assim, olha, deve ser mais belas imagens da vida de Jesus, né? Que alegria que é esse primeiro dia de aula. E era realmente. Ela mostrou a primeira figura, era Nosso Senhor Jesus Cristo, num jardim, com anjos, né? Harpas, nuvens, coisa mais linda do mundo. E a senhora freira falou, olha, aquelas crianças que obedecerem seus papais, que forem obedientes, que fizerem toda a lição de casa, que forem crianças muito bem educadas, um dia vão para o Papai do Céu e vão para esse Papai do Céu aqui, né? Esse garoto se preocupou um pouco, né? Porque ele não era esse anjo de candura, né? Aí a freira, muito amorosa, levantou a próxima figura. E eis que aparece um homem feio, vermelho, de chifres, com um tridente, né? E aí a freira falou assim, mas aqueles garotos... O garoto já começou a ficar preocupado. Aqueles garotos que não respeitarem seu papai e sua mamãe, que forem mal obedientes com os mais velhos,
que não cumprirem com as suas obrigações, quando morrerem não vão para lá, vão para esse outro aqui. O garoto abriu a boca e começou a chorar. Chorava compulsivamente, porque ele tinha certeza para onde ele ia. Ele sabia que não era para a primeira figura, ele sabia que era para a segunda, né? A freirinha, muito amorosa, tirou o garoto da sala de aula e levou para o pátio externo da escola. E o garoto chorou, porque ele tinha certeza para onde ele ia, né? E assim foi, os anos foram passando, e esse garoto foi tendo contatos mediúnicos, numa família que não conhecia absolutamente nada do fenômeno mediunidade, né? E o garoto assustava-se, e o garoto não dormia, porque o quarto do garoto à noite era uma avenida paulista de gente passando, né? E ele falava para os pais, e os pais falavam: bobagem sua, coisa da sua cabeça, né? E o garoto foi amadurecendo. O garoto conheceu a Umbanda, né? Começou a trabalhar na mediunidade na Umbanda, mas não teve educação nenhuma, né? Muitas casas de Umbanda hoje educam os seus seguidores, os seus médiuns, né? Mas naquela casa específica esse garoto não teve nenhuma educação mediúnica, caiu na mediunidade, né? Os anos foram passando. Lá para os 15 anos de idade, mais ou menos, esse garoto afastou-se completamente da religião. Afastou-se da Umbanda, afastou-se do catolicismo, afastou-se completamente. E esse garoto acabou tendo alguns anos um tanto difíceis, né? Uso de álcool, uso de drogas, né? Esse garoto um dia chegou a pensar que havia enlouquecido completamente, que não era normal. Que o normal eram os outros meninos de 17 anos de idade. Aquele garoto não era normal. E aí aquele garoto achou que estava na hora de dar fim à sua existência. Entupiu-se de remédios, né? E graças a Deus, num instante que talvez fosse o instante final, entre aspas, ele pediu socorro. E aí vamos parar um pouco a história desse garoto e vamos voltar a falar um pouco sobre o Livro dos Espíritos. Nós que aqui estamos no Centro Espírita Caminho da Luz, somos herdeiros dessa obra de mais de 150 anos. Vou tomar uma aguinha aqui porque secou tudo aqui. E como é que começou isso tudo, gente? O consolo por trás da filosofia. Como é que chegou esta obra, que teria condições de ser bem estudada, na linguagem que se deve falar para um garoto, não é? Porque também não adianta você pegar o Livro dos Espíritos para um menino de 8 anos de idade e falar, Deus, não adianta, ele não vai entender. Mas se você pegar este livro, traduzir com imagens, com música, que é o que fizemos aqui tão grandiosamente, né? Homenageando a oração que Jesus nos ensinou, certamente esse livro poderia ter impedido uma boa trajetória de dor que esse garotinho experimentou. Como é que é isso? Passa o próximo slide para a gente, Paulo. O Livro dos Espíritos foi lançado em 18 de abril de 1857. Mas é um trabalho que começou com Allan Kardec? Não, começou muito antes de Allan Kardec, né? Nós que estudamos um pouco sobre negócios, por exemplo, sobre administração de empresa, a gente conhece um negócio que chama planejamento estratégico de uma empresa, onde a gente diz assim, o que é que o nosso produto vai fazer, o que é que o nosso serviço vai fazer, quanto tempo vai demorar para fazer, e uma empresa calcula aí os seus próximos 5 anos, 10 anos, 15 anos. Jesus, o administrador por excelência, antes inclusive da sua vinda, como nosso Messias encarnado, já havia planejado o Livro dos Espíritos, né? Como é que é isso? Mais uma vez para a gente, Paulo, por favor. Nós encontramos em João 14, versículos 15 a 17 e 26, os seguintes dizeres: Se me amais, guardai os meus mandamentos, e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique eternamente convosco, o Espírito da verdade, a quem o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Jesus já sabia muito bem, pelo seu magnânimo planejamento estratégico, tudo o que aconteceria. Saberia, por exemplo, tantos concílios que seriam feitos para burlar,
para mexer com os escritos sagrados, né? Quer ver um exemplo? Por exemplo, no Salmo 23, disse assim: o Senhor é meu pastor e nada me faltará, né? O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Uai, mas e se me faltar o emprego? Como é que faz? Está me faltando o emprego. E se me faltar comida? E se me faltar saúde? E se me faltar a casa? Estudiosos do grande livro, a Bíblia, foram estudar os primeiros manuscritos e descobriram uma mudança boba na palavra. Segundo esses estudiosos, eu cito um deles, o professor Severino Celestino, que é um profundo estudioso da Bíblia, ele diz que o Salmo 23 diz o seguinte: o Senhor é meu pastor e não me faltará. Nada por não. Você tirou o nada, colocou o não, olha como muda completamente. Ora, se a comida me faltar, o Senhor não me faltará. Se o emprego me faltar, o Senhor não me faltará. Se a casa não me faltar, o Senhor não me faltará. Então Jesus sabia que nós, pela nossa infantilidade ainda, muitas vezes, durante muitas vezes, mexeríamos no seu ensinamento. E o que ele disse? Olha, não esquenta a cabeça não. Não esquenta a cabeça porque eu já tenho tudo planejadinho. Lá na frente, ele diz aqui: eu vos enviarei o Consolador prometido, através do Espírito de verdade. Passa para a gente, por favor, Paulo. E como é que começou isso, né? Como é que nós somos esses herdeiros desta fé raciocinada que brotou a lumen a partir deste livro grandioso, que é o Livro dos Espíritos, que muitos de nós não temos o hábito de estudar. Mas nós o conhecemos, ainda que não o tenhamos lido. Todas as vezes que alguém veio falar no microfone do A Caminho da Luz, estava falando de O Livro dos Espíritos. Todos os livros da Lavra Mediúnica de Chico Xavier, que nós conhecemos tão bem, vieram de O Livro dos Espíritos. Ali está o sustentáculo de toda a nossa fé. Dessa vez, uma fé raciocinada, né? A fé que busca a razão, e a razão que explica, consola e emociona, da fé, da vontade de seguir em frente. Dessa vez não cabe mais o é assim porque é assim que tem que ser. E nós estávamos muito acostumados com isso, né? Nós sabemos de tantos quantos que às vezes vão procurar uma resposta em algumas doutrinas, e a resposta é assim porque é assim que tem que ser, não procure, né? E este homem fantástico, extraordinário, que um dia o planeta Terra vai conhecer, Hippolyte Léon Denisard Rivaio, foi o homem extremamente racionalista e metódico na sua razão, que descobriu que havia algo além da matéria e que se explicaria pela razão e não pela insanidade. Passa para a gente, por favor, Paulo. O nosso amigo Hippolyte Léon Denisard Rivaio, que chamamos tão carinhosamente como Allan Kardec, uma ocasião foi procurado por um amigo dele, o Sr. Fortier, e o Sr. Fortier falou a ele sobre reuniões que aconteciam no século XIX, onde faziam-se perguntas para mesas que respondiam as perguntas em formas de batida. Uma batida para sim, duas batidas para não. E o professor Hippolyte, um homem pensante, né, disse o seguinte: só acreditei se vir ou se me provarem que a mesa tem cérebro para pensar, nervos para sentir e que pode tornar-se sonâmbula. Até então, permita-me que considere isso uma história fabulosa. Mas ele era um pesquisador e foi ver o fenômeno. E ficou extremamente bem impressionado pelo que viu e entendeu que por trás da mesa havia algo pensante. E a mesa não tem nervos, não tem um cérebro. Este professor, racionalista, no centro do racionalismo da Europa, buscou, na sua trajetória de vida, que era anterior, inclusive àquela própria encarnação, as respostas para as suas dúvidas.